companheiros e companheiras de Ideal Espírita, mais uma vez convidados a falar desse livro belíssimo do Céu e Inferno. Estamos aqui juntos, mais uma vez, para termos essa conversa, para termos essa troca de ideias sobre a doutrina espírita. Bom, para começarmos, vamos ler o Evangelho, e a escolha foi o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, que seria, quando se estivéssemos na casa espírita, seria o momento dos passes, seria o comentário para que fossem feitos passes. Então vamos ler essas 3 passagens de Jesus muito bonitas, que diz assim: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. É uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. A segunda é: ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso, ou a coloca debaixo da cama, mas coloca sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. É uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 8, melhor dizendo, item 16 e 17. E por fim, seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: por que tu lhes falas por meio de parábolas? E Jesus respondeu: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido. Porque ao que tem, lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo tornou-se insensível, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutem, seu coração não aprenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. É uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, item 10 a 15. Vamos então agora unir os nossos pensamentos e vamos fazer uma prece para iniciarmos a nossa conversa de hoje. Senhor Jesus, amigos espirituais, que a sua doce e serena paz alcance a todos nós, onde quer que estejamos vendo este vídeo, Senhor. Pacifica nosso coração. Ajuda-nos nesse momento de tantas dificuldades em que nos encontramos em situações tão difíceis com essa pandemia. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos calmos, tranquilos. Que possamos pedir o auxílio do nosso patrono de nossa casa, o nosso querido ministro Clarencio. Que ele possa nos auxiliar como ministro do auxílio que é em nosso lar. Que possamos pedir aos nossos anjos de guarda que nos pacifiquem e nos auxiliem também. E que seja, Senhor, com a permissão de Deus, o nosso Pai, que possamos dar por iniciado esse momento. Que a tua paz esteja conosco. Que assim seja, graças a Deus. O estudo de hoje, como eu falei, é do livro Céu e Inferno. E é muito interessante que nós vamos hoje estudar da edição do CELD, é o capítulo 11, dos itens 15 a 19, a primeira parte. E nos livros da Federação Espírita Brasileira, é o capítulo 10, do item 15 a 19, também a primeira parte. Nós já estamos quase encerrando a primeira parte e entraremos daqui a 2 semanas na segunda parte, onde tem os exemplos das pessoas que desencarnaram e vieram dar as suas informações de como é o plano espiritual.
É muito linda essa parte. Eu convido a todos a permanecerem no canal e ouvirem as palestras que se seguirão, porque nelas os exemplos serão colocados de pessoas que foram boas, de pessoas que foram más. É muito fascinante. Bom, compete hoje, nós estamos lendo Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. É interessante a gente falar de demônio porque o Evangelho ele está repleto de passagens do Cristo em que Jesus cura as pessoas que estão em dificuldades e que, como o próprio Evangelho fala, estão endemoniadas. Eu peguei a Gênese, né, e tem no capítulo 15, onde fala sobre os milagres do Evangelho, nós temos várias citações, tá, no item possessos, é o item 29, onde ele coloca várias situações em que Jesus expulsa os demônios. E uma das situações que me chama muito, né, que me cala muito fundo, é essa passagem em que um pai chega para Jesus. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 12, item 22 e 28, e que um pai chega para Jesus e pede para que seu filho seja libertado dos demônios, de um demônio que, em especial, desde a infância, envolve aquela criança. E o interessante é que o que cala fundo essa observação, essa passagem, é que o companheiro chega para Jesus assim: mestre, trouxe-te o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Em qualquer lugar onde a possa ele, atira-se no chão, e o menino espuma, range dentes e fica todo seco. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus então lhes respondeu: ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Tragam-no para mim. Eles trouxeram o menino, ainda não havia visto Jesus, quando o espírito começou a agitar-se violentamente. Depois, caiu no chão, onde rolava, espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isso acontece? Desde sua infância, disse o pai. O espírito tem lançado-os muitas vezes na água, no fogo, para matá-lo. Mas se podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Jesus lhe respondeu: se podes crer, tudo é possível àquele que crê. O pai do menino, banhado em lágrimas, logo exclamou: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Cala-nos fundo, porque somos nós que acreditamos, porém temos que pedir ajuda ao Cristo para acreditarmos. Ajuda na nossa incredulidade. Jesus, vendo o povo acorria em grande multidão, falou em tom de ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe: espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai desse menino e não entre mais nele. E o menino ficou curado. E aí, o mais interessante é que os discípulos, depois, quando Jesus entrou em casa, e seus discípulos lhes disseram em particular: por que razão não podemos expulsar esse demônio? E ele lhes respondeu: os demônios dessa espécie, não podem ser expulsos de nenhum outro meio, a não ser pela prece e pelo jejum. Essa passagem também está em Marcos, no capítulo 9, do item 14 a 28. Então, como nós podemos observar, o Evangelho traz-nos a figura do demônio e de várias espécies, como disse Jesus, de demônios. Nesse item de intervenção dos demônios nas modernas manifestações, coube a nós estudar do item 15 até o item 19. E o interessante é que no item 15 chama a atenção, não vou ler, né, o livro Céu e Inferno, porque ficaria maçante, nós temos pouco tempo.
Então a gente só separei alguns trechos para a gente comentar e tirarmos as nossas conclusões. No item 15, Kardec fala para nós sobre a hipocrisia e o fanatismo nas religiões, que também são condenadas pelo Espiritismo, assim como as evocações aos espíritos em caráter pessoal, em proveito próprio. Da mesma maneira, esse item da intervenção, Kardec está colocando para nós o que exclamava na época, esperneava na época a Igreja, contra as manifestações espirituais. E Kardec coloca sobre a hipocrisia e o fanatismo dessas próprias religiões, que as manifestações espirituais vieram para nos mostrar como é a vida após a morte. E nessas informações, a Igreja se pegava dizendo que todos os que davam informações eram demônios. E era um contrassenso. O mesmo contrassenso que faziam com Jesus. Jesus, ao curar ao sábado, Jesus, ao curar, ao bater de frente com a doutrina dos judeus, em que dizia que você não poderia curar aos sábados, ele fazia a mesma coisa. Ele mostrava que não poderia ele expulsar demônios, sendo ele também vinculado a esses demônios. Os demônios não poderiam fazer o bem, porque se fizessem seria um contrassenso. Então ele faz a mesma coisa que a doutrina espírita faz conosco. Nos faz pensar, nos faz crescer, nos faz utilizar a razão. E através dela é que nós vamos nos melhorar. No item 16, Kardec também contesta a Igreja em afirmar que os espíritos se comunicam com o ímpio e o herege. Porque a Igreja dizia isso. Se você recebe uma comunicação do espírito, você não está possuído com as bênçãos de Deus. E Kardec afirma que Jesus veio para os doentes. Médicos não são para os saudáveis. Ele rebate as afirmações da Igreja exatamente com os ensinamentos do Cristo. Que o Cristo veio, não foi para os saudáveis, ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que necessitavam da sua palavra de conforto e de amparo. No item 17, anjo da guarda não poderia comunicar-se. Kardec contesta a Igreja, dizendo que se os demônios se comunicam, por que os anjos também não podem se comunicar? Porém, continua Kardec, os demônios podem. Demônios que faziam o bem. Porque todas as comunicações espíritas que Kardec separou, coloca para nós essa informação do fazer o bem, a importância de nós sermos bons. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando nós nos referimos a demônios, tem uma história muito interessante que foi me contada por um mineiro, e aí eu até procurei na internet, e ela é muito rica, que é a história de um cavalo que estava amarrado e passava um experiente demônio. Estava passando por aquela região, ensinando algumas coisas ao diabo com menor experiência. E viu aquele demônio experiente a um cavalo amarrado a uma árvore. E quis mostrar ao diabo aprendiz a arte da confusão. O diabo aprendiz queria se aproximar das pessoas com tentações voltadas à sexualidade, roubo, adultério. Mas logo o diabo experiente disse que não precisava de nada disso e que a estratégia seria mais fácil do que se imaginava. O diabo experiente se aproximou do cavalo amarrado e o soltou. O cavalo, uma vez solto, entrou na horta de uma camponesa vizinha e começou a comer tudo o que havia naquela horta. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, ficou apavorada. Imediatamente pegou um rifle e atirou e matou o cavalo. O dono do cavalo, vendo a mulher matar o seu cavalo, ficou enfurecido e também pegou seu rifle e atirou contra a mulher, matando-a. Ao voltar para casa, o camponês encontrou sua mulher morta e, sabendo quem a matou, foi atrás do dono do cavalo e também o matou, como forma de vingança. Os filhos do dono do cavalo, ao ver o pai morto, puseram fogo e queimaram a fazenda do camponês.
O camponês, em represália, foi atrás dos filhos e também filhos do camponês e também os matou. O camponês, ao ver tudo o que tinha acontecido, as desgraças que o cercou e apavorado com aquilo que fez, tomou a arma e suicidou-se e se matou. Outros diabos que estavam naquela região viram todo o estrago que tinha acontecido e foram perguntar ao diabo experiente o que ele havia feito. E o diabo experiente respondeu: não fiz nada, só soltei o cavalo. Essa história, ela nos mostra que muitas situações que nós colocamos em função, do diabo, do demônio, na verdade ele não fez absolutamente nada. Quem faz somos nós. Ele simplesmente nos dá a oportunidade, como no exemplo, de soltar o cavalo. E aí nós tomamos as atitudes equivocadas. Essa história é importante para nós lembrarmos de que temos que tomar muito cuidado com o cavalo solto, para que nós não continuemos o mal, que possamos equilibrar. Aquela mulher, dona das hortaliças que o cavalo estava comendo, ela podia ter ido lá, pego o cavalo e preso de novo. Então, qual a atitude que nós devemos tomar? Essa história nos fala a fundo sobre isso. No item 18, voltando ao nosso céu e inferno, o Cristo veio ao mundo, depois o abandonaram. Muitos não conhecem ou conheceram o Cristo. Será que eles estarão perdidos? Kardec coloca para nós que muitos não conhecem o Cristo. Os nossos irmãos da parte oriental não conhecem Jesus. Eles não foram apresentados ao Cristo. Por isso, será que eles estão perdidos? Claro que não. Se fizerem o bem, estarão na mesma situação ou talvez em situação melhor do que nós, que muitas vezes conhecemos o Cristo e muitas vezes não o seguimos. Continua, a doutrina espírita veio para tirar o véu. Jesus jamais se preocupou em ser o Messias dos judeus. Ele jamais quis ser colocado como o profeta pelos judeus. Ele veio ensinar a liberdade, destruir o abuso, fazer-nos pensar. Foi isso que Jesus trouxe para nós. A ideia, o pensar. Ele, como um revolucionário, mostrou que o sábado não precisava ficar sem fazer nada. E ele fazia muito mais, ele fazia curas, diversas curas no sábado. Continua no item 19, diz a igreja, combatia a doutrina espírita, dizendo à igreja que as mesas girantes eram um meio vulgar dos mensageiros de Deus. Porque não aparecia simplesmente para as pessoas, vinha através das mesas girantes. Kardec fala que Jesus, nascendo num estábulo, fez as revoluções que nós conhecemos. Não há importância se forem mesas girantes, se forem informações vindas do céu. Isso não tem a menor relevância. A grande importância, que mensagens foram dadas. A nossa exaltação a Allan Kardec, o nosso carinho por Allan Kardec, é que quando ele foi ver as mesas girantes, e ele achou tão interessante, ele fez um questionamento que poucos fizeram. O questionamento que ele fez à mesa foi: quem são vocês? E aí a resposta: são os espíritos daqueles que morreram. Olha, a pergunta inteligente recebe uma resposta inteligente. Essa pergunta que Kardec fez completou no dia 1º de abril desse ano de 2021, 163 anos da fundação da primeira casa espírita, a Sociedade de Paris, parisiense. Ela foi fundada no dia 1º de abril. Faz
dia 1º de abril, fez no dia 1º de abril, 163 anos. É um momento de comemoração. Nós que estamos falando do céu e inferno, que possamos lembrar disso, que estamos há 163 anos estudando a doutrina espírita, através da criação da primeira casa espírita. Olha a importância e olhe como a doutrina espírita ainda é relativamente nova. 163 anos, foi ontem que começamos a estudar a doutrina espírita. O importante são os exemplos que nós temos e que nós temos, né, essa obrigatoriedade do exemplo de Jesus de seguir. Zé Luiz, mas sempre vai ser situações benéficas, sempre vai ser fácil? Não. Ser bom, Jesus deu exemplo para nós. É de uma dificuldade tão grande ainda para nós. Jesus era bom de uma maneira fácil porque era espírito superior. E nós precisamos, né, nos esforçar para alcançá-lo. Mas a tarefa não é fácil. Num culto evangélico do lar que era feito, normalmente na casa de Pedro, e veio esse livro, através de Neo Lúcio, Jesus no Lar, que é um livro que eu sempre admiro e sempre passo para vocês as suas histórias, na lição 43, intitulado A Glória do Esforço, Jesus nos mostra a importância e de que nada é fácil. Vamos ouvir as histórias e vamos ler essa história para vocês. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais da preparação do discípulo, quanto várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços ao aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova num mundo avesso à bondade. A renúncia e ao perdão, concluíram os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza e no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação expedida pelos companheiros em significativa quietude, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Tudo depende de nós. E a seguir falou com brandura e contou uma história. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa, com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe, a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com as suas comitivas descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercado de arvoredo, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez o renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil e atoleimado, que servia água, doces, frutas aos convidados, e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos ocorreram quando, certa noite, o artista volta de inesperado ao domicílio, findo um bancante de um amigo nas vizinhanças, e com indivisível espanto, assinala celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se for um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém, com um ideal artístico muito superior ao seu, avança devagar para não ser percebido. E sob intraduzível assombro verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que, usando os minutos que pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso o libertou e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos que se calavam confundidos,
o mestre rematou. A aquisição das qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõe na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá, além da remuneração transitória do mundo. O exemplo do servo, do escravo, que dedicava seu tempo à harpa, verificando o seu mestre, o seu dono, que também tocava a harpa, demonstra para nós o quanto ainda temos que aprender, o quanto temos que nos disponibilizar para sermos bons. O tocar a harpa, na história que Jesus nos contou, é disponibilizarmos o nosso tempo, independentemente daquilo que os outros possam pensar. A doutrina espírita foi maravilhosa para mim. A doutrina espírita salvou-me nesta encarnação, porque o homem velho, a mulher velha ainda falha muito dentro de nós. E por vezes deixamos essa mulher, esse homem velho nos controlar. Compete-nos, através da doutrina espírita que nos mostra, através das leis universais, da lei de ação e reação, o caminho que devemos percorrer, o caminho que devemos seguir. A doutrina espírita tem que ser boa para você. Se ela é boa para mim, pode não ser boa para o outro. O importante é que, sendo boa para mim, faz-me melhorar. E que na melhora nos aproximamos mais de Jesus. Que possamos nos conscientizar disso. O tempo urge e precisamos então fazer a nossa prece para podermos encerrar essa conversa no canal em que você está assistindo, no canal do Centro Espírita Irmão Clarencio. Vamos então novamente unirmos o pensamento e agradecer a Jesus. Agradecer a Jesus a oportunidade maravilhosa de estarmos aqui juntos no ideal espírita para crescermos, para nos melhorarmos, para buscarmos na bondade do Cristo os melhores exemplos para também nos melhorarmos e chegarmos mais próximos a Ele. Que o Senhor possa amparar nesse momento a todos os que necessitam dele, a todos aqueles que creem. E como disse o companheiro, ajuda, Senhor, a minha incredulidade. Fortalece a minha vontade no caminho do bem. Ajuda-nos, a todos nós sempre. E assim, que possamos te pedir a proteção do nosso patrono da nossa casa, nosso querido ministro Clarencio, a proteção de Jesus, a proteção de todos esses companheiros da espiritualidade, nossos anjos guardiões, que estão dispostos sempre a nos auxiliar, basta querermos e pedirmos. Assim, Senhor, que de nossa parte e com a tua permissão possamos dar por encerrado esse momento de estudo do livro Céu e Inferno. Que a tua paz permaneça conosco, hoje, amanhã e sempre. Muita paz, meus irmãos, e que Jesus sempre esteja à frente e dentro dos nossos pensamentos. Muita paz.